Pode deixar. Alô você, começa agora mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. E hoje, meus amigos, estamos aqui fazendo um episódio especial dentro da feira do Congresso da ABS, aqui no 32º Congresso em Belo Horizonte. E para iniciar essa edição especial do Inova Rio, vão ser vários programas mais curtos, mas vários episódios que vamos fazer. Estamos trazendo aqui o secretário nacional de saneamento, que fez a palestra magna na abertura do nosso evento, lá do Rio de Janeiro também, querido aqui, Leonardo Pisciani. Seja bem-vindo ao Inova Rio, Leonardo. Obrigado, Miguel. Uma satisfação, né, estar aqui no podcast do Inova Rio, justamente aqui no 32º Congresso da ABS, que é um congresso grandioso, né? Opa. Discutindo o tema do saneamento, a inovação, né? Então eu estou muito contente com essa oportunidade, muito contente de estar aqui. Que bom, que bom. E acompanhando aqui essa conversa também, me ajudando aqui a fazer como co-host, meu amigo, diretor nacional da ABS, Lúcio Bandeira. Seja bem-vindo, Lúcio. Uma honra muito grande, Miguel. A gente estamos trabalhando juntos já há muitos anos. E ver um jovem assumindo o saneamento no Brasil. Isso é um espetáculo para nós, que militamos no saneamento há muitos anos. Desejamos muito sucesso a você, Luciano. Obrigado, Lúcio. Obrigado. Olha, e esse é um episódio oferecido pela Mútua Caixa de Assistência. Estamos dentro aqui, um stand lindo que a Mútua montou aqui na feira de saneamento. É um episódio da ABS Rio, naturalmente, também, que apoia o Inova Rio, do Diário do Rio e do Clube Empreendedor e da Casa do Podcast, que fez essa organização aqui, trazendo. Muito obrigado ao pessoal aí da produção da Casa do Podcast, que também está aí abraçando o Inova Rio. Secretário, começando aqui a nossa conversa, como é que você viu esse desafio nesse momento que se fala tanto sobre saneamento? Se tem uma coisa positiva que a gente pode falar, é o holofote que foi dado para o saneamento, né? Como é que você que está agora no centro nervoso aqui, está o Brasil todo aqui, né? São milhares de pessoas aqui no Congresso. Como é que você está sentindo essa energia nesse momento, desse desafio que tanto se tenta avançar agora com uma meta para 2030 de universalização? Como é que você está sentindo isso? Como é que você está enxergando esse desafio? Olha, eu vejo com muita bom sentimento, né? Com muita certeza de que o momento ele é propício para a gente avançar. O tema do saneamento, ele entrou na ordem do dia do Brasil nos últimos meses. A grande mídia tem discutido saneamento, as pessoas no seu dia a dia passaram a enxergar o Sempre tema. foi o patinho feio, né? Era um negócio que não se entrava e agora... Todo mundo sabia da importância, todo mundo sabia da necessidade, mas ficava sempre atrás de outras prioridades, né? E eu acho que esses primeiros meses aqui de 2023 colocaram o saneamento na ordem do dia, com o holofote em cima, e isso é muito bom. Porque um tema, quando ele ganha relevância política, relevância Exatamente. social, ele faz com que a sociedade se mobilize na solução. E é justamente essa mobilização que empurra o trem, né? Que faz a fila andar e as soluções serem dadas. E somado a isso, né, o que eu pude observar aqui no Congresso da ABS é uma coesão de propósito muito forte do segmento do saneamento, dos profissionais, dos operadores, da academia, de todos aqueles, dos governos, de todos aqueles que estão envolvidos no dia a dia do saneamento. Evidentemente que cada um tem a sua visão, as suas opiniões, mas há uma coesão de objetivos. O objetivo de cumprir a meta de universalização está no marco do saneamento. Então eu, saio aqui do Congresso ABS com um sentimento muito positivo. Vão ser ainda muitos painéis acontecendo, muitos dos assuntos se debatendo, e realmente os desafios são de ordem continental, né? Porque são muitos Brasis, né, Leonardo? E como é que você vê
essa pluralidade, né? Porque, por exemplo, os interesses de um São Paulo é completamente diferente dos interesses, não sei, do Pará, que vai ser diferente dos interesses, talvez, da Bahia. Então, e você tá ali, né, tendo que, no meio desses múltiplos atores e demandas diferentes e situações diferentes, como é que você enxerga isso e como é que está sendo esse momento aí, esse desafio, né? Eu creio que a gente precisa ter a compreensão, primeiro, que o tema do saneamento ele não é simples. Isso com certeza. Ele tem muitas nuances, ele tem muitos detalhes, e agravado ainda pelas diferenças regionais que a gente tem, diferenças sociais. Né? Você dizia, é um desafio continental, o Brasil é um continente, as realidades regionais são muito diversas, às vezes a gente tem diferenças regionais dentro do mesmo estado. A gente tem diferença. Claro. Olha, esse estado é um exemplo excelente. Minas Gerais representa nesse ponto, né? É maior que a França, por exemplo. E a pluralidade de realidades de Minas Gerais encaixa perfeito no que você está falando. Quase todos os biomas, enfim. Sem dúvida, o próprio Rio de Janeiro, apesar de uma pequena extensão territorial, né, comparado ao estado de Minas Gerais, ao estado da Bahia, ao estado de São Paulo, por exemplo, mas ainda assim tem diferenças regionais. A realidade na Baixada Fluminense é diferente da realidade no Sul Fluminense, do Noroeste Fluminense, da região dos Lagos, da capital, né? Dentro da própria cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, como é a realidade também de muitas outras cidades brasileiras, existem diferenças. A realidade, por exemplo, na Zona Oeste é distinta da Zona Sul, do centro da cidade, para citar um exemplo, né? Então você precisa mediar todas essas diferenças, compreendendo que não há uma pílula mágica, nem um remédio único para a solução do problema. Cada local terá um modelo mais apropriado. Em alguns lugares terá que ser PPP, em outros funcionará bem uma concessão, em outros terá que ser o poder público investindo diretamente. Claro. Essa diversidade, se me permite, secretário, se a gente analisar em números, nós temos 5.500 municípios. Se cada município desse tiver 3 ou 4 distritos, nós já estamos falando em 20 mil núcleos urbanos. E se cada distrito desse tem vários povoados e vilas, olha a quantidade de diversidade de populações que nós vamos ter que atender. Temos saneamento rural, né, que são soluções quase que individuais. E é um dos assuntos que vem sendo muito debatido, né, secretário? E eu fico feliz, eu como batalhador de saneamento há mais de 50 anos, eu venho de uma instituição que trabalhou essa parte do saneamento rural, e eu digo que fico feliz porque o senhor abraçou o Departamento de Saneamento Rural, que é o produto da nossa história. Eu sou oriundo do CESP, da Fundação CESP e depois FUNASA. E a gente sempre trabalhou em comunidades esparsas. A nossa história começa na Amazônia e você compreendeu isso e abraçou isso, e isso é uma coisa que é muito interessante. Parabéns por isso. Obrigado. Sem dúvida, o saneamento rural é um desafio. Boa parte do nosso déficit hoje estão nas áreas rurais. E não são soluções simples, são soluções complexas, porque cada localidade tem a sua especificidade. Quando a gente fala de água, por exemplo, esse déficit que a gente diz de 15%, em grande parte está isso, né? Nessas franjas urbanas, nas áreas rurais, e aí é um desafio muito grande para poder chegar nas metas de universalização. Né? Isso é muito importante, porque o nosso conceito de saneamento, eu sempre gosto de falar isso, a nossa língua é muito, muito rica e é de uma simplicidade muito grande. Então, o saneamento, para nós que vemos do setor saúde atuando em saneamento, é o ato de sanear. E o que é sanear? É tornar são, tornar habitável. Então, quando a gente fala em saneamento, a gente está promovendo e protegendo a saúde das populações. Porque são esses trabalhadores que vêm da área rural ou da periferia das nossas cidades que estão sujeitos a maiores agravos, que vão trabalhar nos empreendimentos, nos centros urbanos, e acabam essa troca de agravos e trazendo essa dispersão rápida dessas várias doenças, como a cólera e agora como a própria Covid, né?
Então, a gente promovendo e protegendo a saúde dessas populações, estamos protegendo toda a sociedade. Protegendo o meio ambiente, né? Claro, que hoje claro. é fundamental. O saneamento tem um papel E o fundamental. marco, marco regulatório, mais uma felicidade nossa, que bom estamos nisso, é que agrega essas ações que protegem as próprias populações. Então, quando a gente fala em saneamento ambiental, a gente está falando na rigidez do saneamento do ambiente. Então, quanto mais saudável o ambiente, mais protegidos estão as populações. Sim, e startando nessa conversa aí, né, aproveitando esse link, secretário que já está convidado para participar da abertura, dando spoiler aí pro pessoal, né, do evento que vamos fazer lá pela ABS Rio, no dia 11 de julho, que vai ser o Saneia Rio, onde o foco é falar sobre um desses grandes pontos complexos, que é o saneamento em favela. É um grande desafio, né? Favela e áreas de insegurança, que também é outro, que às vezes a área não é de favela, mas o Estado e o poder público não tá ali conseguindo garantir, né, a segurança do local, e é um desafio muito grande. E como é que hoje a Secretaria está enxergando isso, agora trazendo um pouco para o regionalismo? Vamos falar um pouquinho de Rio de Janeiro, pode ser? Trazendo um pouquinho do nosso Rio de Janeiro, né, que tanto almeja despoluir a sua Baía de Guanabara, seus rios urbanos, suas lagoas, né? Como é que você enxerga essa questão do saneamento nessas áreas, que são desafios muito grandes, como as áreas de favela? O Rio recentemente fez o seu processo de concessão da distribuição, né, do serviço que eram antes operados pela SEDAI. E um dos objetivos e compromissos dessa concessão é levar o serviço de água e esgoto a locais que não chegava esse serviço anteriormente. Eu acho que a gente precisa acompanhar de perto, com um olhar atento. Acho que o governo do estado, as agências reguladoras e também o governo federal deve olhar com um olhar muito atento, esperançoso de que, de fato, isso tenha sucesso. A gente tem recebido relatos que aparentemente são positivos por parte dos operadores do serviço, quanto à implementação do serviço em áreas de favelas, em áreas mais difíceis, de mais difícil acesso, mas a gente precisa acompanhar que isso ocorra e cobrar que isso ocorra na prática, mas temos a esperança que funcione. Com certeza. Porque, não, claro, e a gente se preocupa muito, porque é uma população que a garantia do serviço de saneamento vai dar a elas ali uma condição, depois disso não representar um custo na saúde pública. Exatamente. Economicamente... Acho que a implementação das tarifas sociais é algo fundamental para essas áreas, né? Perfeito. Que é um preço justo, para não onera a população que tem mais dificuldade. Tem que ser alinhado com o que é a realidade deles, com condição de pagar, e que seja uma coisa módica e equânime, né? Dentro do que representa o custo do serviço, né? Não, esse é um tema, esse tema tarifa é um tema muito relevante de discussão. Não sei como é que a Secretaria hoje está avançando, mas é um tema que precisa ser colocado mais luz no nosso setor. Não há dúvida que a discussão da tarifa social, existem tramitando no Congresso Nacional muitas propostas que tratam desse tema. A gente tem tido um olhar atento e a convicção de que é necessário, num país socialmente tão desigual quanto o Brasil, quando você evolui nos investimentos e para isso precisa tarifar o serviço, precisa cuidar dessas pessoas. Secretário, outra coisa, a população, quando ela isso é a nossa experiência, a FUNASA mostra isso, quando ela recebe o serviço com a qualidade daquela região, não precisa ser uma qualidade do Rio de Janeiro ou não, mas se for adequada àquela região, eles pagam a tarifa. Sim. Eles pagam a tarifa. O relato que a gente tem... Se tem discussão com isso, é tranquilo. O relato que eu tive recentemente por parte dos operadores privados, né, que hoje operam o serviço no Rio de Janeiro, é que a menor taxa de inadimplência é justamente na tarifa social. Tá vendo? Tá vendo? Essa o é maior a nossa índice experiência. De pagamento de adimplência está justamente
naqueles que pagam a tarifa social. Porque As pessoas querem ter o serviço. Claro, E lógico, pagar algo que seja um serviço justo e que caiba no bolso do cidadão. Perfeito, isso mesmo. Eu vou, se me permite contar uma Claro, história. pelo amor de Deus, vai lá. Em 1952, nós criamos o primeiro sistema de abastecimento d'água, o sistema municipal autônomo de 1952. aqui, Governador Valadares. Olha. Agora está sendo privatizado. Então, ele foi gerido pela prefeitura até agora que está sendo privatizado. E todos pagavam tarifa. E um exemplo maior, na década de 60, nós pegamos 69 cidades que foram financiadas pelo BID. E o acordo com o BID era que elas fossem geridas autonomamente e o sistema fosse pago pelas suas tarifas. Todos foram pagos. Integralmente, o financiamento foram pagos. Quer dizer, não teve com a fundo tarifa, perdido. Tinha sustentabilidade. Né? E eram geridos pela Fundação CESP. Todos esses sistemas, os diretores dos sistemas eram servidores da Fundação CESP. Mas saindo um pouquinho da água e do esgoto, que acaba sendo sempre a infraestrutura que mais chama a atenção, migrando agora para os outros dois, que também são muito relevantes, ligados ao setor de saneamento, que são drenagem e resíduos sólidos, né, o nosso lixo. Como é que está hoje a perspectiva para isso? Porque acaba que o novo marco, que foi a revisão das leis, teve muita discussão sobre a questão da água e do esgoto, né? Mas eu sei que está tendo aí agora algumas novidades em relação também à drenagem. Acho que está lançando um documento que foi realizado pela Secretaria aqui no Congresso. Como é que está isso também, secretário? A gente, primeiro, o tema da drenagem é um tema que nos preocupa muito. Nós temos visto, ano após ano, no Brasil, uma verdadeira tragédia. E o nosso estado... Quando chega o período de chuvas, isso em todas as regiões do Brasil. Todas as regiões. É verdade. O nosso estado sofre muito. Não, eu já dei uma quantidade de entrevista. Tivemos recentemente mais uma tragédia, por exemplo, na cidade de Petrópolis. Sim, no início desse ano. Como outras cidades que foram fortemente atingidas, São Gonçalo, diversas regiões da capital, do interior. Do Noroeste também. Isso infelizmente é uma realidade. Infelizmente os eventos climáticos, com a mudança do clima, têm se tornado cada vez mais intensos e constantes, e a gente precisa encontrar caminhos para investir na drenagem, soluções técnicas, ambientais que possibilitem um melhor escoamento, né, o melhor manejo das águas pluviais e da drenagem urbana. Porque o grande gargalo é que, diferentemente do esgoto e da água, que tem sustentabilidade, que tem fonte de receita, a drenagem ainda não tem isso bem definido. É algo a se discutir, apesar da lei de falar, né, na instituição de taxas, exemplo do que é feito na taxa de iluminação e outras questões, não tem ainda, primeiro, dados sobre, na maioria das cidades, sobre redes de prestação de serviço de drenagem. Então a gente precisa urgentemente se debruçar sobre esse tema, junto com as entidades, junto com a academia, com o corpo técnico dos governos estaduais e municipais e do governo federal, e a gente encontrar soluções, caminhos para solucionar esse tema. A drenagem é algo que nos preocupa muito, e dos 4 pilares aí do saneamento, talvez seja o que a gente tem o maior desafio para construir um modelo que se sustente, que preste o serviço e que previna perdas materiais e, sobretudo, perda de vidas. E na questão do resíduo, a gente quer incentivar muito as plantas de destinação final adequada. Acho que fim do lixão. Passou já muito da hora da gente encerrar os lixões. Não dá pra gente ir para Teresópolis.
E passar naquele lixão que tem lá, daquele jeito na estrada ali. Não é uma... Aquilo ali, secretário. As margens da BR. Pô, aquilo ali não dá. Aquilo ali não dá. Eu acho que é fundamental a gente vista. As soluções, muitas ainda são soluções que precisam de escala econômica para se viabilizar. Daí a necessidade da gente fomentar os consórcios, organizar os municípios em consórcios para que juntos eles tenham capacidade financeira de fazer os investimentos e dar uma destinação adequada ambientalmente, adequada economicamente. Esse tem que ser uma missão mesmo, assim. Forma de criar um melhor ambiente. Isso, exatamente. Então eu creio que para a questão dos resíduos sólidos é possível, assim, já se tem uma legislação, legislações, modelagens. Esbarra ainda para alguns municípios, principalmente os de menor porte, a questão dos custos. E eu creio, repetindo aqui, que a mão do Estado para ajustar. Necessário que a gente ajude, oriente, que esses municípios se consorciem, tenham sustentabilidade nas suas plantas e nos seus projetos de gestão de resíduo sólido urbano. Uma boa caminho. Perfeito. Esse é um desafio muito grande, né? Tem uma parte também complicada, porque existe uma escala social que muitas vezes, infelizmente, vive desse, né, como acontecia lá em Gramacho antigamente, né, que vive ali de catadores e tudo mais, e que isso também é outro desafio grande que tem que ser ajustado. Cada vez mais fortalecer as cooperativas de catadores, dando de fato dignidade e renda digna aos catadores. Tem muitos exemplos de cooperativas que hoje em dia têm muito sucesso, que constituem ali uma fonte de renda muito digna aos seus participantes, e a gente precisa fortalecer até para que os catadores, com essa proteção e com essa capacitação, possam não ser vítimas dessa exploração e a gente sair desse ciclo, que eu acho que estamos saindo. Eu acho que o Brasil já está caminhando em outra direção. A Columbe tem bons exemplos disso também, de associação com cooperativas de catadores. Então eles treinam, eles participam, eles orientam até como gerir economicamente essas cooperativas. É muito interessante esse trabalho da Columbe. E um outro ponto que eu achei que era relevante falar, quando você citou a tragédia que teve em Petrópolis, infelizmente, esse ano, é também que a gente não pode enxergar o saneamento isolado sem pensar nas outras infraestruturas correlatas necessárias, como, por exemplo, a questão da urbanização e da habitação. Você que já foi secretário, aí, ó, queijo e doce de leite. Está em Minas. Está em Minas, não podia ser, né? Mas bem, só faltou a cachaça. Né? Aí sim, pô, vê lá, hein? Mas assim, continuando aqui, essa questão da habitação, porque às vezes também, secretário, uma coisa que eu percebo muito no nosso setor, que a gente fica muito fechado na discussão dentro do setor de saneamento, encastelado. Quando a gente vai para o mundo real, que é quando a teoria não é igual à prática, né? Os desafios são múltiplos, né? E muitas vezes a gente falha em enxergar essa realidade na hora de querer aplicar aquilo que nós idealizamos na teoria, né? Então, como é que você vê também esse desafio de estar conversando ali? Você que está à frente de uma secretaria no Ministério das Cidades, que foi criado com essa lógica, né, de pensar a cidade de forma integrada. Como é que é esse diálogo com o pessoal da habitação, com o pessoal que possa estar ali à frente da parte de transportes, enfim, com as outras entes correlatos, para que a gente possa ter projetos que entendam essa integração? O debate ele é muito constante. O ministro Jader coordena muito essa questão junto à equipe, né? Então a gente tem assim um dia a dia muito próximo das outras temáticas, justamente para integrar a solução. Muitas vezes a habitação nos ajuda a solucionar
por exemplo, um projeto de drenagem, que precisa ter desocupação de áreas, a gente precisa levar as pessoas, fornecer habitação para essas pessoas, parte de mobilidade urbana, né? Temos lá a Secretaria de Assuntos Periféricos, que junto com a gente também é responsável por essa parte de prevenção de desastres, né? Uma vez que nós fazemos a drenagem, eles são responsáveis, por exemplo, da parte de contenção de encostas, de outros mecanismos de prevenção a desastres. Então, tem funcionado de forma muito positiva essa integração, como deve ser. E com outras áreas do governo também, né? A área finalística, com a área meio, né? A gente conversa questão de legislação com a Advocacia Geral da União, a relação muito positiva com os ministérios da área econômica, né, no que tange a construção de financiamentos para o setor, de linhas um ponto importante. Nós, engenheiros da área, vamos lá, tá uma delícia o queijo, diga-se de passagem. Aí, Lúcio. Não pode ser diferente. Não podia ser diferente. Em Minas, né? Mas esse ponto que você colocou agora do financiamento é um ponto que sempre é muito calcado na discussão e um ponto relevante, porque nós temos um déficit muito grande, né? Ainda muita infraestrutura para ser realizada. E o setor de engenharia, estamos aqui na casa do engenheiro, né? A Mútua, que é a Caixa de Assistência do Sistema CREA e CONFEA, né? É um ponto que tem muita atenção para a gente, né? Porque acaba sendo indutor de serviço, de desenvolvimento econômico. Como é que está essa perspectiva? Como é que está sendo o planejamento? Estamos falando aí de que ordem de volume aí de investimentos previstos? Tem alguma noção? Ainda já podendo dar algum spoiler ou ainda está segurando para lançar essa... Que às vezes tem uma estratégia de governo de lançar, né? O ministro Jader falou sobre isso, né? Quando nós editamos os decretos do marco, que a gente previa com a edição dos decretos, com as travas que foram retiradas, por exemplo, limitação de 25% de PPPs, Sim. Um maior incentivo aos investimentos, né? Nós prevíamos investimento da ordem de 120 bilhões de reais a serem investidos no setor, somente com as mudanças que foram feitas no decreto do marco, conjugando investimentos públicos com investimentos privados. São valores expressivos. E necessários, né? Necessários. Você fala em mais de 700 bilhões para se atingir a meta de universalização, né? Então nós já está. Nós vamos buscar 7 anos você consegue atingir essa meta. Precisamos buscar esses investimentos, trazer maior solidez ao setor, uma solidez de regulação, para que venham os investimentos privados e também para que o setor público priorize o tema do saneamento e coloque recursos. E o BNDES tende a ser esse órgão de apoio financeiro? Isso está estabelecido ou não está? Como é que está? O BNDES cumprirá um papel, como vem cumprindo um papel importante, não só como agente financeiro, mas também modelando as operações, mas não só o BNDES, né? Hoje um dos principais programas de financiamento a cargo do Ministério das Cidades, né, o programa do Saneamento para Todos, é uma linha de crédito do FGTS, né, operado com a Caixa Econômica e outros bancos parceiros do FGTS. O Banco do Nordeste iniciou agora uma operação de crédito para o setor do saneamento. Então são muitos os agentes financeiros aí do governo federal, né, da União, que irão participar dessa empreitada que é a universalização, além, evidentemente, do orçamento geral da União, além de outros instrumentos, por exemplo, os incentivos fiscais dados às debêntures, né, as debêntures incentivadas, tem sido muito utilizada pelas empresas estaduais de economia mista, muito utilizada pelos concessionários de saneamento para fazer os investimentos. E no mercado, né, tendo um incentivo fiscal. Isso é uma estratégia
que é dinheiro público, né? O incentivo, Sim, o governo está abrindo mão óbvio. de receita para Pra que se quê? reverta essa receita em favor do investimento. Isso, verdade. Isso tem sido a estratégia dessas concessões, né, para viabilizar. Eu vi que recentemente lá no Rio de Janeiro, eu acho que a EGEA fez um debenture desse, não foi? E a gente torce muito, como profissionais do setor de saneamento, que os investimentos continuem pesados, porque é necessário. É claro que não basta só dinheiro, tem que ter o dinheiro e a gestão junto com ele, para que ele seja bem aplicado. Isso. Exatamente, E aí- perfeito. E aí, Miguel, eu chamo a atenção para a importância das agências reguladoras, Isso. que é fundamental para que esse processo seja, Nós temos que ter seja um ambiente construído. sólido de Isso. regulação, né? Evidentemente, dentro dos parâmetros e limites legais, né? Do que está planejado como diretriz para o setor, mas é fundamental que o sistema de regulação funcione, dê estabilidade, que isso credibiliza os investimentos. E a credibilidade da população no que está sendo feito, né? Que é o mais importante. A população já está começando a ver a importância do saneamento e começa a ver uma gestão eficiente dando resultado, a população vai junto, sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje existe uma esperança muito grande e cabe a nós que estamos hoje como profissionais à frente do setor transformar essa esperança em energia para se concretizar em realidade, sabe, secretário? E conte conosco aqui da ABS, que a gente puder estar aqui apoiando para que isso se concretize, dependendo de nós, a gente vai estar apoiando. Olha, eu agradeço muito a ABS, né, pelo convite, pela oportunidade de participarmos e tenho certeza que o trabalho que vai ser desempenhado aqui neste congresso ele vai ser muito importante para o futuro, para o presente e para o futuro do saneamento. Então, ó, encerrando aqui essa conversa maravilhosa, vou passar para antes de terminar, quer botar mais um? Vamos, quero fazer um convite aqui público para o secretário, que a ABS também está representada no CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociências. E dentro do CONFEA tem um colegiado das entidades nacionais. E a ABS faz parte desse processo. Eu estou representando a ABS. Você é nosso representante. E nós vamos fazer a Semana Oficial da Agronomia e Geociências em agosto, em Gramado. E seria muito importante, a ABS montou uma sessão, contando com a sua presença. Secretário, e eu faço oficialmente o nosso convite aqui para... a gente já está discutindo na agenda. É o spoiler. Spoiler. O spoiler é mais aí, maior. Será uma satisfação muito grande participar lá com o CONFEA, isso. com todos. Porque não será só os engenheiros do saneamento, você vai falar para todas as engenharias. E acho que isso é importante dentro do que a gente iniciou a conversa aqui. Exatamente. Né? Universalizar não só o saneamento, mas universalizar na sociedade a importância do tema. Né? Secretário, olha, maravilhoso. Eu vou passar aqui para o meu amigo Lúcio fazer as considerações finais dele, para a gente poder já caminhar aqui para o encerramento do podcast. Lúcio, suas falas finais, redes sociais também, aí, se você quiser divulgar. Não, a nossa rede social é da ABS, tá tranquilo. Mas, secretário, mais uma vez, nós que somos... A gente tem na ABS nós temos um grupo chamado Jovens Profissionais de Saneamento. E eu me considero um jovem profissional de saneamento sênior. Eu sou jovem há mais tempo. JPSS. JPSS. E fico muito feliz de ver um jovem, né, um jovem que está político, que tem uma história política no Rio de Janeiro, principalmente que é o meu estado também. Eu nasci em Madureira, então sou do interior do Rio de Janeiro, que assumiram um cargo tão importante. Quem é de Madureira não dá bobeira, não é isso? Que é sempre importante, assunto extremamente importante, que há 80 anos a gente vem lutando por isso. Então fico feliz, tem energia, tem a sua energia, a ABS está com você, pode contar com isso, e nós profissionais que conhecemos o seu trabalho, vamos estar juntos lhe acompanhando. Sucesso na sua missão. Muito obrigado, espero, né, corresponder aí aos desafios e à importância do setor. Parabéns. Secretário, suas redes sociais, quem quiser te acompanhar, como é que faz aí? Acompanhar a secretaria?
Bom, a secretaria, né, tem os seus... Ó, agora seus você fala ali canais, pro né? nossa audiência. Eu tenho minhas redes pessoais lá, Leonardo Pisciani, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Quem quiser participar lá com a gente pode participar. Muito obrigado, secretário. De verdade, você ter topado vir aqui hoje, abrir esse podcast que a gente está fazendo aqui, esse episódios inéditos, né? Do fundo do coração, assim, de verdade, obrigado por ter separado essa agenda. Eu sei o quão concorrida é a sua agenda aqui. O pessoal fica te agarrando aqui no meio do corredor. Realmente, você é a grande autoridade hoje aqui presente no nosso evento, né? É uma missão muito grande, você está vendo a dimensão física do que isso representa, e parabéns e muito sucesso nesse desafio, porque o seu sucesso à frente da secretaria representa o nosso sucesso do setor. Então fica aqui do fundo do coração a gente estimando isso, e o que a gente puder contribuir, conte conosco. Nós queremos contribuir sim para que isso, todo o projeto, para que a gente alcance em 2030 a universalização, 2033 que está na lei, né? Mas a gente quer puxar para antes, quer puxar para 2030, né? Porque o esforço é importante para que aí sim, chegando à universalização, a gente vai começar a discutir pontos que são super relevantes, como eficiência, melhores condições ambientais e várias outras questões correlatas, mas que, poxa, primeiro a gente tem que conseguir garantir que as pessoas tenham serviço. Claro. Levar quem não tem nada, né? Perfeito. E a saúde ambiental agradece. Então, gente, encerramos aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. Hoje, esses episódios especiais aqui dentro do Congresso da ABS, do 32º Congresso da ABS, um episódio dentro do stand da Mútua, que é a Caixa de Assistência do Profissional Sistema CREA Confé. Então, se você ainda não é associado da Mútua, entra lá. São diversas as vantagens, é o programa de assistência do profissional, assim como o saneamento. Vem como infraestrutura para assistir o cidadão, para que ele tenha ali, né, o patamar para alavancar a sua vida, a infraestrutura básica necessária. A Mútua se propõe também ser esse órgão de assistência a você, profissional do Sistema Confé CREA, dando várias vantagens, desde capacitação técnica, a parte previdenciária, a parte de saúde. São muitos os planos existentes, então não deixe de acompanhar aí, se você ainda não é associado. A ABS Rio, né, que vai estar lançando o Saneia Rio dia 11 de julho também. Você pode acompanhar aí pela internet, se associar à ABS Rio e participar presencialmente. O Diário do Rio, que é a plataforma onde sai esse podcast, o Clube Empreendedor. E não menos importante, a Casa do Podcast, essa equipe maravilhosa que está aqui com a gente em BH, filmando o nosso podcast. Muito obrigado, secretário. Até a próxima.